realmente grupos de apoio para mulheres enlutadas e vários outros grupos de apoio, Sim, onde você consegue ter acesso ao cuidado, né, de um profissional da saúde mental, ou por um preço bem mais em conta do que o mercado, ou de graça, né? É sim, assim que funciona. sim. Nós temos a clínica social, Olha que legal. né? Que é um preço que as pessoas podem pagar. Ah, quanto é, doutor, mais ou menos? Você precisa voltar para terapia? Quanto é? Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Como nós temos vários Aham. profissionais, esse custo é combinado com Ah, entendi. O profissional. o próprio profissional. Sabendo que a gente já atendeu até por R$ 40, R$ 30. Nossa, então olha aí, gente, ó, tá com desculpa pra ir não pra terapia? Ó, uma pizza, hein? Uma pizza mesmo, você vai fazer terapia. Mas a gente, assim, toma muito cuidado, isso é algo que tem que ser Sim. conversado, porque as pessoas, ao fazerem a terapia, elas têm que entender que isso é um investimento. Por exemplo, você vai fazer o cabelo, uma mulher vai fazer um cabelo, às vezes ela paga para fazer a cabeça por fora Não faz por dentro, né? R$ 700. E para terapia ela fica com pichotagem, se é algo para a vida. Mas, doutora, você acha que a senhora veio quando a senhora começou a terapia, era algo assim, que era muito voltado pra classe média, E classe alta. alta, né? Era uma coisa muito assim. Classe baixa falar de terapia era, tipo, não tem como. Tanto Sim, é que há um preconceito, né? Falam que terapia é coisa de quem tem problema de cabeça, né? Assim, um isso. problema, né? Que é um preconceito real. Que eu acho que todos nós carregamos traumas vindos naturalmente, por mais que os nossos pais tenham sido pais maravilhosos, eles nos deram aquilo que eles podiam nos dar. E nessa tentativa de nos dar o que podiam nos dar, até mais do que eles tiveram, né? Eles acabam embutindo em nós alguns traumas, alguns problemas da nossa vivência. Claro. Então é necessário, quando adulto, busquemos ajuda para nos encontrarmos, para sabermos como lidamos com nós mesmos, né? Isso é interessante que você coloca que os pais, na tentativa de nos dar algo melhor, o que que eles fazem? Eles precisam trabalhar mais. E ao trabalhar mais, eles se ausentam mais. E ao se ausentar mais, fica um vazio muito grande, né? Fica um vazio e um sentimento, muitas vezes, que a gente percebe, um sentimento de abandono. Isso tem reverberações na vida da pessoa muito grande, né? Doutor, o que eu mais vejo é que esses pais, por trabalhar demais, ter menos tempo com os filhos, aí eles querem compensar isso com o quê? Com presentes. E aí mimam Sim. demais as crianças, né? E aí ficam adultos mimados. É uma troca que ela parece que é compensada, mas ela não é compensada. E como lidar com esse vazio? Bom, isso é Olha uma que profundo agora. é um big deal, né? Isso é uma good question, uma pergunta muito difícil, mas a gente só vai saber por conta das singularidades dentro numa terapia. A gente procurar o sentido da nossa vida, o sentido da minha vida não é o mesmo da sua, não é o Uhum. mesmo de ninguém. Então, os vazios existem, nós somos seres faltantes, vai nos faltar sempre. Agora, temos pessoas que não conseguem lidar mesmo com isso. O próprio consumismo, eu também sou especialista em toxicomanias, é, O que é toxicomania, doutora? Desculpa. uso de drogas, Ah, sim. álcool e outras coisas também a gente pode chamar Drogas. de toxosmanias, né? As toxicomanias. Mas são compulsões, Uhum. tá? Que podem levar a pessoa à autodestruição, E muitas, né? muitas vezes essas compulsões, elas são reflexos de um vazio tentando ser Sim, é preenchido. uma tentativa de colocar algo para Obrigado. dentro, né? Ai, vou comer muito, porque eu nunca fico satisfeita. Eu vou, isso me dá prazer, e eu vou usar droga, mas cada dia mais, porque também tem isso, né? Uhum. As compulsões, elas são progressivas se não forem tratadas. O que que é isso? O que que é ser compulsivo? Ser progressivas, elas tendem a aumentar. Então a gente precisa de fazer tratamento mesmo. Desculpa interromper, mas é por isso que às vezes as pessoas elas começam com o álcool, e aí com o álcool, aí vai crescendo, vai para as drogas, e aí vai só piorando, é por conta desse conceito de, como é que é a expressão progressivo? É uma compulsão, né, que ela Compulsão vai se progressiva. tornando cada vez maior. Entendi. O buraco, quanto mais você tampa, mais ele abre.
Que louco É isso, né? incrível, né? Deveria ser diferente, né? Mas acho que às vezes a gente busca tampar esse buraco com a cobertura errada, né? Isto. É, na verdade, o que a gente pensa, o que deve falando assim bem de forma popular, o que a gente precisa de manter é um certo equilíbrio, não vou colocar nem controle, para que algo que nos faça bem fique um, um pouco mais. Até a gente entender que a gente vai perder isso que a gente tem também. Entendi. Doutora, e assim, você veio lá do interior, lá de Minas, aí veio pra cá, mas você teve uma experiência muito grande lá fora do país, né? Foi pra França e tudo mais. Como é que esse contato com outra cultura, né, com um mundo maior do que aquela cidade do interior pequena, fez o seu olhar mudar, assim, pro mundo, assim, pra... Nossa, totalmente. Não é porque eles, em outras coisas, eram melhores, mas nessa parte da saúde mental, sim, eles tinham mais cuidado, né? Eu fui para Quicheverny, para a Clinique de Laborde, onde eles trabalham com a psicoterapia institucional, com a terapia institucional, e lindo lugar, tá? Era um E castelo. onde era esse lugar? Onde é? É 100 França? quilômetros de Paris. Nossa. É. E o que eu vi lá era um tratar das pessoas que tinham os transtornos, as suas diversidades, as suas particularidades, singularidades, eh, de forma extremamente respeitosa e inclusiva, Uhum. primeira coisa. E trazendo para essas pessoas a consciência do mal que elas padeciam, das dores e dos sofrimentos que elas padeciam. E aqui a gente tem mania de tampar, de não dizer, de fazer eufemismos para amenizar, né? Mas as pessoas, era tão interessante, às vezes, um pensionaire, como eles eram chamados lá, os internos, que então é como pensionistas, Uhum. eles chegavam para o médico psiquiatra, que era dono, responsável e fundador da clínica, nas reuniões que todos participavam, médicos, estagiários, todo mundo, e dizia assim: ah, doutor, eu estou sem dormir, eu estou começando a ouvir vozes de novo, então eu acho que eu vou surtar. Eu acho que eu vou... Eles falavam, e aí o médico, todo mundo conversava e tal, e ele sabia do que ele estava... Ele reconhecia os seus sintomas, sabe? Então, isso mudou muito, porque eu acho que a gente não tem que esconder nada de ninguém. O primeiro passo para uma pessoa saber lidar bem com com o sofrimento, ela é entender o que ela sente, como é que ela Aceitar. manifesta esse sofrimento e como que ela pode mudar. E que isso é do humano, né? Todo mundo pensa, é assim, todo mundo vai me olhar diferente, né? O nosso mal é o outro, que a gente sempre acha que está nos julgando, que, enfim. Mas sabe, doutora, assim, essa questão de aceitar o sofrimento, aceitar que a dor ela faz parte do processo. É que a gente vive numa cultura também que parece que a gente não pode sentir raiva, a Não. gente não pode sofrer, né? Eu cresci assim, tipo, eu venho de um lar cristão e eu cresci de uma forma que eu não podia sentir raiva. Né? Sentir raiva pra mim na formação religiosa era raiva, tipo, pecado sentir raiva. Sim. E por muito tempo eu fui muito bonzinho. Eu sempre fui na questão na conversa e não me permitia sentir raiva, não permitia sentir raiva. Quando eu vivi uma fase do luto, a fase da raiva, foi a fase que eu me libertei. Que foi na raiva que eu fiz as coisas. Eu entendi que a raiva, que a tristeza, elas são necessárias. E Sim. que a vida, me coisa se estiver errado, tá? Porque a minha conclusão foi, é necessário sentir, é normal ficar triste. Não é normal permanecer na tristeza, mas ficar triste é Isso. normal. E que todos os sentimentos, eles são válidos pra gente poder, pra nossa saúde, pra nossa formação como indivíduo. E nós precisamos legitimá-los, né? E eu aprendi a aceitar. Eu aceito que eu tô com raiva, eu aceito quando eu tô triste, eu aceito quando eu tô feliz. E aprendi a reconhecer esses sentimentos meus e ver que todos eles fazem parte de mim. Isso. Me deu uma paz depois disso. Não é? Me deu uma paz tremenda. Você falando do luto, né? A Elizabeth
Ross, ela é uma médica psiquiátrica da Suíça, ela trouxe essa teoria e que foi usada durante muito tempo, das 5 fases do luto. Só que hoje a gente foi muito interessante. Só que com mais pesquisas, com mais escuta, hoje a gente sabe que não é para todo mundo que aparece as fases e elas não são sequenciais. E quais são essas fases, doutor? Para quem tá ouvindo a gente assistindo, entenda. Quais são as 5 fases do luto que eram mais Vamos ver se eu me lembro. Primeiro, a última é a aceitação. Aceitação, a raiva, barganha. Barganha. Eduardo soltou ali. Negação. Isso. Ficou faltando uma. É porque, como eu te disse, a gente já não trabalha mais com isso. Eu senti todas elas, doutora. Sim. Comigo validou que eu senti todas. Sim, mas o que é importante a gente saber é que essas fases você pode sentir, outra pessoa pode não sentir. Você pode permanecer na raiva. E, principalmente, se o luto ele for patológico, se ele for a pessoa permanecer na dor, de repente a pessoa nem passa por essas fases. Ela fica na tristeza, não é? E essa tristeza ela vai se transformar em o que a gente chama de melancolia. A melancolia, aí melancolia, o próximo passo seria a depressão? Ou não, a melancolia é um passo depois da depressão. Tá a pessoa não vai sair disso. Se ela não tiver, né, é muito difícil, ela pode se tratar, mas já é também um pouco da estrutura dela, porque a gente, na psicanálise, nós vamos colocar a melancolia como uma estrutura psicótica, né? A pessoa ela vai romper os laços sociais. Entendi. Então, e se ater a um vínculo com a pessoa ou com o objeto que partiu. Então, ela não tem energia para, que a gente chama essa energia, né, libidinal, ela não tem libido para viver no mundo, para se interessar por outra coisa. Então, isso é extremamente importante a gente perceber, né? Porque quando uma pessoa fala assim, quanto tempo dura um luto? A gente tem que saber que o tempo do luto não é o mesmo tempo de 24 horas e o tempo de meses, de anos. Isso é um tempo diferente, é um tempo psíquico. Que não é? E isso varia de pessoa para pessoa. Eu trabalhando com essas mulheres, eu pude ver isso muito claro, sabe? Como que elas lidavam com isso, o esforço, e algumas saíam do luto, conseguiam, mas outras faziam o luto patológico. Doutora, assim, uma pergunta de quem tá assistindo a gente deve estar se perguntando, porque parece óbvio, mas não, o óbvio deve ser perguntado também. O que é o luto? Então, o luto, segundo Freud, é algo necessário, algo que todos nós vamos passar, vamos fazer, né? E por isso ele é extremamente democrático. Qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer país, de qualquer cor, de qualquer etnia, enfim, todo mundo vai perder alguma coisa. Mas o luto, ele não é somente a perda de um ente querido. O luto, ele vai nos falar de uma ligação afetiva com alguém ou com um objeto que permeia nossas relações. Não é? Às vezes, perder um trabalho, perder um carro, também pode fazer um luto. Pode ser uma perda e a pessoa pode entrar em luto e em um luto patológico. O que seria esse luto patológico, doutora? É a melancolia. Melancolia. É um luto que é difícil, que a pessoa não consegue sair dele. Entendi. Sabe, que a pessoa quer ficar só dentro de casa, a vida já não tem mais interesse. Quando ela não atenta contra a própria vida, ela vai definhando ali e sem desejo de se enlaçar com outras pessoas, fazer outras relações. Porque uma coisa interessante, a gente pensa assim, o luto, né, é uma coisa que ele vai passar e tal. Sim, ele pode passar.
Mas ele depende muito, não das pessoas que a gente perdeu em si, mas o tipo de relação o tipo de enlaçamento que nós tivemos com essa pessoa. Porque se nós tivermos e pensar, né, nessa relação como algo saudável, como algo bacana, a gente vai sofrer, vai doer, mas a qualidade, o que vai ficar daquela perda, vai fazer a gente recuperar, porque a gente vai entender que essa pessoa na nossa vida, ou esse trabalho, enfim, foi uma dádiva, foi Deus, o quanto que essa pessoa nos ensinou, sabe? Tipo, a gente até chega a perguntar, será que eu mereci ficar com essa pessoa tanto tempo perto